os dias são sérios que nós vivemos. E nós vamos precisar escolher. E eu desafio os irmãos. Não fica em cima do muro. Escolhe Deus. Amém? Escolhe Deus. Deus está nos propondo algo sobrenatural. Essa é a razão por que nós nos convertemos. Nós convertemos não para livrar de problema, nós nos convertemos para uma nova vida. Você vive, pensa, age, busca, tudo é diferente. Então, o primeiro estágio da nossa vida, da nossa fé, é descobrir que Deus existe e que Ele é tudo o que Ele diz que Ele é. Ok? Esse é o primeiro estágio. Essa é a pregação do Evangelho. Você ouve e diz assim, esse Deus é tremendo. Amém. Eu quero o que Ele tem para oferecer. Ele é puro amor, pura bondade, pura misericórdia, puro poder. Deus nos ama. Ele apresenta o nome dele compassivo, assaz benigno, cheio de misericórdia. Amém. Cheio de amor para oferecer, para resgatar, para perdoar, e cheio de poder para transformar, abençoar, amém, cobrir, curar. Então, você olha e diz, eu quero esse Deus. Então, você precisa saber que Ele existe. Para você mirar a tua fé agora, nessa caminhada. Eu vou andar mais perto desse Deus. Porque eu quero experimentar o que Ele tem a oferecer. Porque até agora, você acredita que Ele existe. Eu vou andar mais perto. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Então, conhecer que Deus existe não te dá direito a galardão nenhum. Amém? De novo, são realidades que nós estamos confundindo, que nós falamos de Deus, nós sabemos que Ele existe, mas a nossa vida não é afetada. Primeiro, a tua fé é posicionada nessa realidade, eu creio que Deus existe. E o que eu ouvi falar, e eu ouvi de tudo que Ele é e faz e a capacidade dEle, eu quero andar perto dEle. Agora eu vou buscar Ele de todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então agora Deus se revela a nós e é a nossa parte de buscar Ele. Então, Lucas 8, vamos começar por aqui. Se essa é a versão que eu quero ler. Lucas 8, versículo 43. Só para exemplificar, Hebreus 11, 6, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Marcos, nós estamos falando desse lugar de fé. Tem de fé em Deus. Amém. Fé é fundamental. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tudo o que nós estamos ouvindo, vendo, experimentando, ouvimos falar de Deus, Ele passa a ser nosso quando nós colocamos a nossa fé. Senão, Ele existe, Ele é bom, Ele abençoa as pessoas, mas eu estou de fora, porque a minha fé é que conecta nele. Eu preciso aprender a viver e a crer. Eu preciso aprender como esse negócio de fé funciona. Amém? Amém? Então, aqui nós temos essa mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou as orlas da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam, te oprimem, como que tu diz quem me tocou? Contudo, Jesus disse, alguém me tocou. Por que eu sei que alguém me tocou? Porque saiu poder, saiu virtude, algo saiu de mim que afetou essa mulher. Amém? Que benção isso. Nós estamos aprendendo como o poder de Deus funciona, o poder para a salvação, o poder para a transformação.
Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos a causa que lhe havia tocado e como imediatamente lhe fora curado. Tem as outras versões, ela disse, eu vou tocar nele e serei curada. Onde ela diz assim, ela estava pensando com ela mesma, eu vou tocar em Jesus e vou ser curada. Amém? Eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. Depois de 12 anos. Depois de 12 anos, meu irmão. Sofrendo, ok? Então imagina a situação da pessoa, 12 anos, tem uma hemorragia, tem um problema, ela tentou todas as alternativas e gastou todo o dinheiro com médicos, ok? Então vamos considerar assim que nem você. Você tem um problema e você tenta todas as alternativas. Amém? Você gasta, você pensa, gasta fosfato, gasta tudo. Amém? Aí a coisa não resolve, ela está sofrendo, a Bíblia diz que ela estava sofrendo, 12 anos, gastou todo o dinheiro e não resolveu. Num belo dia, ela disse, amém, eu vou tocar na orla da veste de Jesus e eu vou ser curado. Mas da onde você sai com essa ideia inovadora? Amém? Amém. Esses dias eu estava perguntando para minha esposa, tem um produto que se usa que é toque de sol, é o nome. Amém. Toque de sol é o nome do produto. De repente, toque das vestes. Amém. É um novo remédio. Né? Ela foi consultar o médico dela e disse assim, o que você vai fazer? Não, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ele falou assim, aí o médico assim, como assim? É um novo remédio que tu descobriu? Né? Toque de seda, toque de... Não é só nas vestes, doutor. Eu vou tocar na orla da veste. Ah, tá. Daí o doutor está dizendo assim, ele senta para trás. Amém. Ah, tá. Na orla. Ah, faz sentido agora. Se fosse só nas vestes, eu até fiquei na dúvida. Mas na orla, eu até entendo. Então, você pegar um pano, assim, tocar na orla, vai ser curada, né? Aham. Ok. Ele não está entendendo. E não é qualquer veste. É de Jesus. Ah, tá. Agora sim. Amém. Agora. Aí ele já disse, eu queria alertar que esses remédios que tu tem tomado recentemente, você começa a delirar um pouco, ok? As pessoas começam a ver coisas, começam a inventar. Amém. Sabe que a medicina, amém, nós usamos todas as coisas possíveis. Conversamos com todos, amém? Consultamos todos os bancos, todos os consultores financeiros, nós consultamos todos. E aplica no problema que você tiver. E não tem solução. Amém, é algo que você vai ter que conviver até a hora que você tem que conviver. Amém? Se não, amém. Da onde você descobre que essa solução vai mudar a tua vida? Se Deus não ministrar, amém. A Bíblia fala que ela tinha ouvido falar de Jesus, do que ele era capaz de fazer. Então, para os médicos, esse é um escândalo ou loucura, você encaixa o que quiser. Deus escolheu que a solução para o teu problema vai ser escândalo para alguém ou loucura para outros. Amém. Essa é Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Loucura para alguns, escândalo para outros, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus se manifestando. Ok? E Jesus disse assim, essa mulher, ela foi lá, amém. Como é que ela sabe que é na veste de Jesus, amém, que é na orla, e que ela ia ser curada? Olha só. Amém. Ela agiu, e Jesus, tanto é verdade que Jesus diz, quando ela toca em Jesus, diz que ele diz assim, alguma coisa aconteceu. Amém. Sabendo ou não, inteligente ou não, consciente ou não, ela fez algo certo. Amém? Porque poder saiu. E Jesus usa esses exemplos para dizer,
alguém me tocou aqui. Amém. E aí os discípulos, de novo, como assim tocar? Amém. E você percebe, meu irmão, nós estamos treinados e acostumados a pensar logicamente, a pensar naturalmente, a pensar nas coisas de Deus depois que a gente esgota todos os recursos, todas as lógicas, depois de assim, mas de repente Deus pode entrar em cena. Não, a primeira coisa que nós temos que pensar, onde está Jesus e o que Ele está falando nessa hora. Amém? As coisas estão meio estranhas. Amém. Você olha a situação e diz, eu estou me sentindo desconfortável, eu preciso saber, Deus tem alguma coisa. Esses são os chamados da nossa vida para o lugar de oração, para o lugar de rendição, para o lugar da presença de Deus, para uma vida de consagração, porque é perto dele que você enxerga com mais clareza as coisas. Então, você pode estar perto como os discípulos estavam, as multidões estavam perto de Jesus, você fala sobre Jesus, mas alguém estava perto diferente, alguém estava com um coração diferente ali. E aí Jesus disse, ela explicou, Jesus, filha, né, a tua fé te salvou, primeiro, vai-te em paz, segundo, ponto e vírgula, e aproveitando, tipo assim, seja livre do teu mal. Amém. Em outro evento, quando tinha um outro caso de enfermidade, de problema, Jesus disse, primeiro, teus pecados estão perdoados. E os religiosos ficaram nervosos, diziam assim, quem é esse para perdoar pecado? Então, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então ele curou depois de ter, perdoado os pecados. Então, de alguma maneira, essa mulher acertou. Amém. Como Pedro aceitou, tu és o Filho de Deus. Amém. Ela acertou. Só que é o seguinte, meu irmão, nós somos discípulos, nós estamos aprendendo como essa vida de Deus funciona. Amém. Por que 12 anos? Por que certas coisas nós estamos convivendo? Porque nós ainda estamos vivendo salvos de uma vida cheio de problemas que nós vivemos por causa do pecado e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, mas nós estamos vivendo ainda com os ranços da velha vida. E nós não estamos aprendendo, nós não entendemos que o fato de nós estarmos em Cristo por causa da nossa salvação não significa nada por causa da nossa experiência, porque nós precisamos aprender a operar e a responder. Então, você tem uma fé para entrar no reino e você precisa exercitar essa fé, viver por essa fé, que significa você precisa ouvir a voz de Deus toda hora. Amém? Amém? Você se converte, você é salvo e as pessoas dizem assim, e terminou, eu estou salvo, agora é o seguinte, eu exerci a minha fé porque eu estava apertado, eu precisava de um monte de coisa, como Saul foi até Samuel e exerceu a fé dele para ouvir algo que ele precisava resolver. Amém? E não é minimizar isso, mas não foi para isso que nós chegamos para ele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus entenda que ele existe e ele tem um plano para aqueles que buscam a ele. Amém? Esse é o pacote. Nós estamos sendo atraídos a Deus quando ele resolve algumas situações. E ele nos convida e ele quer resolver essas coisas. Ele é um bom pai, ele vai dar comida, não anda ansioso por essas coisas. Mas o que ele quer é repartir o reino, ele quer falar conosco sobre a nossa vida, como vai ser a nossa vida a partir de agora. Ele quer te ajudar a pensar como ele. E para isso você vai ter que exercer a sua fé para chegar perto dele. E existe uma fé que nós vivemos, fé diária que nós vivemos, que é da mesma origem. Amém? Você recebe Jesus como Salvador e depois você recebe Jesus como Senhor, ou seja, você anda com Ele, Ele vai falar toda hora. E é quando Ele fala que os milagres acontecem. Amém. Então, se você se converte e vai viver a tua vida e deixa Jesus num canto no domingo, parado lá numa jaula, amém, depois eu pego quando eu precisar, amém, a tua vida vai ser, você se converteu, mas você vai ter uma vida igual antes da conversão, teoricamente, naturalmente, se esforçando, fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer na nossa dependência de andar com Ele.
Porque quando Ele fala conosco, quando Ele está perto de nós, é quando o sobrenatural dele acontece. E aí você pode dizer assim, mas quem é que precisa? Eu não estou com hemorragia, pastor. Amém. Amém? Você pode dizer. Quem é que precisa? Pastor, ela estava na pior, né, pastor? Né? A pessoa teve um infarto, né? Tudo bem, ela se torna mais sensível, ele quer mais Deus, né? Essa é a nossa lógica. Eu tenho um problema grave, então ele precisa mais de Deus. Eu não sou tão grave, então eu posso administrar. Esse é onde nós erramos. Quer dizer que Jesus veio só para quem tem enfermidade grave. Então você pode não precisar que Ele te cubra nesse momento tenso e grave da tua vida, desse ataque, dessa situação. Amém. Mas você vai precisar saber onde jogar a rede. De repente não é problema de hemorragia, é problema de onde eu vou jogar a minha rede, porque eu preciso comer, pastor. Então não é um problema de agora da hemorragia, é o problema de como eu vou comer. Porque eu sou pescador. Então nós precisamos de outras coisas. Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a luz, amém. Tudo está nele, amém. Essa mulher precisava de Jesus, aquele que cura, amém. E aí, Jesus vai, amém, ser livre do teu mal. Agora, o que isso significa? Eu não preciso mais de Jesus, certo? E aí Jesus diz assim, para uma outra pessoa, vai e não peca mais, para que não fique coisa pior depois. Amém? Depois nós temos que resolver esse problema de novo. Então, o que está implícito? Você pode... E aí nós vamos ler as histórias de Deus da Bíblia e dos milagres de Jesus. Eu não tenho hemorragia, pastor, mas eu tenho um problema financeiro essa semana. Sim, você vai precisar saber para que lado jogar a rede. Não adianta. Você precisa de um milagre, só Deus faz milagres. Ok? Pastor, mas eu estou bem financeiramente. Não é esse meu ponto. Mas você vai precisar alimentar uma família ou uma empresa. De repente você tem uma empresa e você tem que alimentar as famílias da empresa. Aí está um pouco mais complicado, porque o cenário econômico não é bom. Bom, você vai precisar. É como Moisés. Moisés tinha 1 milhão de pessoas no deserto, tinha que alimentar aquele povo. Amém? Mas não é um problema de hemorragia e nem é mais finanças pessoal. Mas as finanças da empresa é um desafio, porque concorrente. Então você precisa ouvir a voz de Deus sobre a possibilidade de pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para atender a toda aquela turma. Amém. Imagina você responsável por alimentar aquela multidão. Amém. Então você precisa de Jesus. Amém. Talvez não pelo milagre da hemorragia. De repente você não tem nenhuma dessas, mas você tem um gigante a derrubar. Amém. Aí é o mesmo Jesus. Amém. De repente você não tem nenhum desses problemas, mas você não sabe que caminho tomar agora na tua vida. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho. Então eu não preciso de Jesus para estancar uma hemorragia, eu preciso dele para dizer que caminho eu tomo, se é para a direita ou para a esquerda. O que é fundamental, porque o caminho que você tomar vai afetar o teu futuro. Ou seja, você precisa de Deus para saber onde o teu futuro vai, onde você vai parar no teu futuro. Aí eu até pode ser que eu precise. Sem falar de dizer, eu preciso dele para saber onde eu vou passar a eternidade. Ou eu preciso de paz para viver nessa terra. Eu não preciso
ser curado de uma hemorragia, mas eu queria ter paz, eu quero experimentar a alegria do Senhor. Ele tem. Amém. Eu não tenho nenhum desses problemas, mas faltou vinho no meu casamento. Ele transforma água em vinho. Amém. Eu, pastor, dessa lista aí nada. Não. Eu preciso de um marido ou uma esposa. Amém. Vai conversar com o Eliezer. O Eliezer disse, é essa a mulher. Amém. Não, pastor, tem site de namoro. Ok. Amém. Eu não preciso. Eu não estou com uma hemorragia. Mas a segunda decisão mais importante da minha vida é com quem eu vou casar. Ok. Então, Deus, eu preciso tocar. Eu preciso ouvir o que Jesus tem a dizer sobre esse assunto, porque Ele sabe qual é o meu futuro. Então, eu preciso dEle. Teve outros que disseram, bom, eu já estou com tudo mais ou menos alinhado. Ok. Mas eu preciso de uma criança. Amém. A Sara era estéril. A Ana era estéril. A Rebeca era estéril. Raquel era estéril. Isabel era estéril. E Maria não tinha marido. Eu não tenho problema de hemorragia, pastor. Estou com dinheiro no banco. Amém. Sou de uma família abastada. Amém. Eu não tenho empresa, que eu sou. Estou bem cuidado. Gigante não estão me apunhando recentemente. Não tenho gigante. Futuro, eu concordo que eu preciso saber o que fazer. Eu gostaria de uma promoção desse. Converso com José. Amém. Deus é que promove. Na hora que Ele quiser. Amém. Eu não tenho nenhum problema desse, pastor. Mas eu estou meio encrencado com os profissionais da minha empresa. Eu não sei quem é traidor e quem eu devo promover para chefe. Amém. Amém. Deus, amém. Sabe o que é interessante? Que não importa para onde você vai, promove a pessoa errada na tua empresa. Amém. E abraça o traidor. Amém. É isso, Jesus disse, eu sei que há um traidor entre vós. Amém. Jesus sabe. Amém. É interessante como nós podemos ficar aqui o resto da nossa vida e eu vou poder dar exemplos após exemplos disso para dizer, você depende de Jesus nessa semana. Você vai ter que conversar com Ele. Você vai ter que investir no teu relacionamento, porque aprove a Deus que todas as respostas que você precisa vai sair da boca de Jesus. Amém. Então, quer você goste ou não, você pode dizer o que você quiser. Você vai ter que passar por essa porta se você quiser experimentar uma vida de milagres. Quem vai me trair? Amém. E é impressionante a gente que vive com pessoas e conversa e lida com pessoas. Deus vai, se você estiver atento, Ele vai dizer para você, joga aquela pessoa à direita do barco. Jonas? Você vai ter que olhar para a situação e dizer, não te mete com essa pessoa. Distância. Quem vai dar essa informação para você? Não pega esse emprego. Quem vai dar essa informação para você? Só Jesus Cristo salva, liberta, transforma e nos dá uma vida de bênção nessa terra. Você vai ter que aprender
a ouvir a voz dele e crescer e aprender na tua caminhada de discípulo. Amém. E você vai ter que lidar com essa tua cacholinha aqui, porque o que Jesus vai falar, vai ter uma parte dentro de ti que vai ter a reação. É escândalo, loucura, ridículo, não faz sentido, não é lógico, eu não vou me meter nessa aí. Ok. Não vou me meter no açaí. Amém. Tem um versículo que diz assim, Romanos 9,16. Só depende de Deus usar a sua misericórdia. Só depende de Deus usar a sua misericórdia. A nossa vida, e meus irmãos, nós não temos direito a nada. Deus não é obrigado a te livrar dessa situação que você se meteu. Ele não tem nenhuma obrigação. Ok? E você precisa entender, a mulher com fluxo de sangue, de hemorragia, Deus não tinha obrigação nenhuma de curar. Amém? Jesus não tem obrigação nenhuma de acalmar a tempestade. Amém? Zero. E nós precisamos parar com essa ideia de dizer, eu tenho direito, Deus. Eu fiz tudo certo, Deus. Eu faço tudo certinho, Deus, e eu tenho. Você não tem direito a nada. Você depende, nessa manhã, nós dependemos de Deus ser bom conosco. Só isso. Você não pode levantar nenhum item para Deus. Mas eu nasci num lar cristão. Eu li 2 vezes a Bíblia ano passado. Eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo. Eu faço tudo. Eu dou o dízimo, Deus. Amém. Então eu tenho direito. Não temos direito. Amém. Nós fazemos o que nós fazemos para crescer na prática da obediência, de fazer coisas diferentes do que o mundo fazia, do que o mundo faz. Nós estamos aprendendo a confiar em Deus. Mas a base que você chega diante de Deus, para qualquer coisa, é dizer, Deus, eu não tenho nada a não ser que eu amo a Jesus e eu tenho o sangue dele. Amém. Na minha vida. Amém. E eu aceitei o sacrifício de Cristo como a base do meu relacionamento contigo. Então, eu ando com Jesus para onde eu estiver, e é com base no sacrifício dele que eu entro na tua presença. Amém. O sacrifício dele. Então, nós temos falado ultimamente sobre essa realidade. Amém. Existe esse véu. Amém. Existe um véu que nos separa dessa vida de milagres. Amém. Existe um véu. Você precisa entrar após o véu para tocar nessa vida de milagres. Amém. Mas lá no Velho Testamento só um entrava. E todo mundo, ou seja, havia representantes, eles falavam em nome de Deus, agiam em nome de Deus, e as pessoas só obedecem, fica de longe. Amém. É ou não é verdade? Eles obedeciam. Mas a Bíblia fala, ali, no meio das asas dos querubins, chama ali o assento, o lugar de misericórdia, era ali, Deus vinha e falava. Imagina então isso, ok? E essas pessoas tinham acesso à voz de Deus, à presença de Deus. Essa instrução que você quiser estava ali atrás do véu. Amém. Você imaginou isso? A resposta para a hemorragia daquela mulher que tinha conversado com todo mundo estava atrás do véu. Ela ia ter que entrar pela porta e acessar o trono da graça. Essa vida de milagres só através de Jesus, só andando com Ele, só amando a Ele, só, como Jesus disse, quem não comer do meu corpo e beber desse cálice do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, se você quer ter parte comigo, tem que entrar, se render,
Não, mas eu vivo, Cristo vive em mim. Isso te dá acesso à sala do trono. E ali você acha a misericórdia, a graça e a voz de Deus. Ou seja, amém, a voz de Deus ou a instrução de Jesus para esses assuntos, todos eles estão após o véu. Então é muito interessante quando Davi chega diante de Golias e está todo mundo tremendo. É muito interessante os termos que ele usa. Está todo mundo com medo, ninguém sabe o que fazer. Davi entra na cena e fala o seguinte: quem é essa pessoa que afrontou os exércitos do Deus vivo? Ele tinha uma realidade de Deus que não era... Ele era real, Deus era real para ele. Amém? É como se ele estivesse na presença de Deus. Quem é que vai? Amém. Você precisa crer que Deus existe. Quem são eles para afrontar o exército de Deus? Amém. E ele usa essa expressão do Deus vivo, o Deus real. Amém. Essa é a realidade. Cada vez que alguém se converte, meu irmão, cada vez que nós dobramos nossos joelhos, dizendo: Deus, como eu preciso de Ti. Deus, perdoa o meu pecado. Deus, lava o meu coração. Cada vez. Deus, perdoa a minha soberba, a minha independência. Cada vez que você diz: perdoa, Deus, que eu andei por esse caminho uns 2 dias tentando achar uma solução e não te consultei no primeiro dia. Perdoa a minha soberba, a minha independência, a minha arrogância, Deus, de achar que tem alguma solução que não está em Ti. Deus não é a última solução, a última recurso que a gente busca. Ele é o primeiro. Busca em primeiro o reino de Deus. Então, o que acontece? Primeira coisa que você faz é através do véu. Amém? Ele diz: graças a Deus, porque eu posso, em Jesus, ter acesso à sabedoria do universo. Amém? Deus fala comigo. E é ali nesse lugar de rendição que você vai ouvir. É ali que você vai ouvir: tem um traidor no meio da tua empresa. Amém? Ou seja, você foi até Deus para resolver um problema e Ele falou sobre o teu futuro, como Samuel. E nós estamos indo a Deus ainda para resolver certas coisas naturais, e Ele aproveita esses momentos na presença dEle, onde você abre o coração e Ele te oferece algo maior do que só isso. Ele vai falar sobre o teu futuro. O objetivo número 1 da nossa vida, número 1, é acessar as misericórdias de Deus. É isso que você precisa. Amém? É ter acesso a esse lugar onde as misericórdias do Senhor vão operar a teu favor. E sabe quando isso acontece? Quando eu ver o sangue, eu vou livrar e vou atuar a teu favor. Só é a única condição. Então, nós precisamos levar mais a sério, e meus irmãos, como traduzir isso? A nossa vida cristã tem que ser vivida mais intensamente ao redor e andar perto de Jesus, porque, amém, Ele é o que nos dá acesso e que vai falar coisas que são do outro mundo. Amém. O acesso à sala do trono, o acesso ao sobrenatural, o acesso aos milagres, ele é através do véu, onde a Bíblia fala: ali eu virei a ti e vou falar contigo. Então, é a condição do nosso coração diariamente que está pronta para ouvir uma voz, uma palavra de Deus para resolver o nosso problema. Então, qual é a nossa função? A nossa função é viver 24 horas rendidos, consagrados a Deus, amém, honrando a Ele, amém, vivendo para Ele. A Bíblia fala sobre isso: orai sem cessar, em tudo dai graça, permanecei em mim, medita dia e noite. Ou seja, este lugar onde você vive nessa terra, mas o teu coração está no céu. Amém? Então, você decide, pensa, tem coisa para comprar, vender, decidir, mas o teu coração está lá em Deus. Amém? O teu amor e a tua devoção está todo nele. E você quer ouvir o que ele tem a dizer. É nessa condição que durante o teu dia que Jesus vai dizer: joga à direita. Amém? Porque ele vai, amém, ele está andando conosco. Amém? Jesus disse assim: vendo-os em apuros, ele foi andar sobre as águas para alcançar eles. Amém? Amém. Graças a Deus, porque quantas vezes ele já nos vê em apuros? Amém? Quantos já tiveram em apuros? Amém. Amém. Jesus vem aí, amém. Ele vai andar. E aí o problema nosso é esse:
A gente está em apuros, mas aí ele vem andando sobre as águas. Deus não podia vir de maneira convencional. Amém. Amém. Ele está sempre nos alargando. Amém. O que é melhor? Amém. Você em apuros e ver, amém, um barco, amém, dos médicos com uma missão chegando. Nós estávamos passando por aqui e vimos que vocês estão em apuro. Então, uma solução natural, sobrenatural, porque ela apareceu. Ou você vai direto para dizer, Jesus anda sobre as águas. Aí ele falou assim, amém. Jesus sobre as águas significa o seguinte, amém. Qualquer coisa aqui, pessoal, aqui esquece, porque ele está andando sobre as águas, nós vamos nos preocupar com a tempestade. Amém. Ele vai sempre nos levar para mais alto, para mais para cima. Amém. Amém? É uma bênção, nosso Deus. Então nós dependemos desse lugar em Jesus, onde nós ouvimos a voz dele. Então, o que nós precisamos, se eu puder ajudar você, você precisa estar numa posição onde Deus você está posicionado para Deus usar as misericórdias dele para você. É só o que você precisa. Não vai, e meu irmão, não vai com que eu fiz tudo certo, Deus, eu estou orando, eu jejuei 3 vezes, não tem resposta, é como se Deus tinha obrigado a fazer. Não, vai dizer assim, Deus, estou confiando em Ti. Amém. Na presença de Deus, estou crendo na Tua bondade. Deus, eu estou crendo na Tua bondade, somente. Deus, eu preciso que Tu seja bom nessa semana para mim. Não tem direito, nada. Amém. Misericórdia significa isso, meu irmão. Você é tratado da maneira que você não merece e não é tratado da maneira que você realmente merece. Essa é a definição principal da misericórdia. Então você invade essa semana dizendo assim, Deus, Paulo usa a seguinte expressão, não tendo justiça própria, senão a que procede da fé em Jesus. Você inicia a tua semana dizendo assim, Deus, eu estou crendo na tua bondade. E pela obra da cruz, por Jesus Cristo, isso me dá acesso e direito à tua presença. Eu estou crendo em Ti, por graça e misericórdia. Faz o que Te apraz. Amém. Eis aqui tua serva, como Maria disse. Amém. Eu não tenho marido, não te preocupa. É na posição de rendição que eu vou entrar em cena. Então nós precisamos dessa realidade. Então você precisa aprender algo. Nós vivemos e o que nós queremos, talvez não fique claro para nós, o que nós queremos é que a nossa vida seja vivida debaixo dessa torrente que é as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, onde Ele nos trata como nós não merecemos. Porque se você pedir o que você merece, amém, não vai ser bom, ok? Eu quero a bondade do Senhor, amém? Para isso acontecer, só se você estiver com Jesus. Você, com ousadia, através do novo caminho que Deus abriu pelo véu, isso é a sua carne, Jesus Cristo, o sangue dele e você entra diante do Senhor. O Cordeiro sobre o trono, continuamente, você é discípulo, você adora a Ele, você anda com Ele, você quer estar perto de Jesus. Por quê? Após esse momento, é ali que você vai ouvir a voz dele. É ali que ele vai dizer, toca na veste. Mas não foi ela que descobriu, meu irmão. Veio um pensamento, pastor. Veio um pensamento. Ela disse, se eu apenas tocar na veste e na orla, eu vou ser curada. Quem deu essa ideia para ela? Amém, sinceramente. Quem é que vai te dar a ideia que vai resolver essa tua situação? Momentânea, talvez, e para o resto da tua vida. Uma decisão estrutural que vai mudar sempre. Quem vai? Vai vir da boca de Jesus. O verbo de Deus. Então, o que você faz? Anda perto dele. Amém? Anda perto dele. Perto de Jesus. Quando você for numa refeição, tenha certeza que você está num ambiente onde Jesus iria também. Né?
onde ele não se sinta desconfortável, onde você não deixa ele comendo mosca, né? Você está falando com todo mundo, não fala com ele. Imagina, você vai levar alguém e deixa ele no canto. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós vamos fazer uma festa e Jesus está lá no canto. É esquecido. Não, ele está sempre no lugar de honra. Você fala dele, você está sempre ali com ele. Amém. Ele é, porque a qualquer hora. Essa é uma das coisas tremendas da nossa vida. Ele decide quando ele vai falar e o que ele vai falar. Como você crê que ele é Deus, o que ele fala, amém, vai ser algo que vai mudar a minha vida. Então eu quero prestar atenção. É necessário que você tenha essa atitude. Então, a pergunta que fica para nós é dizendo, se você olha essa galeria de fé, e eu queria tentar ir finalizando, vamos lá em Hebreus 11. Quantas pessoas do teu círculo de amizade, ou do seu círculo de relacionamento, que você toma uma decisão que Deus te orienta a fazer e a pessoa diz assim, que ridículo. Quantos? Que ridículo isso aí. Nada a ver. Deus não precisa de tudo isso. Isso é legalismo. Deus não é tudo isso. Deus não faz isso mais. Quando a pessoa diz assim, Deus não faz mais isso. Amém. Vai trabalhar. Deus ajuda quem trabalha, quem cedo madruga. Amém. A Bíblia diz diferente. Inútil será acordar de madrugada e ralar. Amém. Então, o que acontece? Nós estamos mudando a Bíblia, ok? Nós estamos dizendo, isso é pecado. Não, isso não está escrito que é pecado. Isso é pecado. Então, nós estamos vivendo nessa dimensão e Jesus entra em cena. E Deus diz, eu vou entrar em cena no mundo natural com uma mensagem que vai ser escândalo, loucura, mas para quem captar e passar por cima dos escândalos da loucura e entender, e abrir o coração e se render, para mim, isso vai ser o poder, essa chave, a porta da fé, a chave para viver nessa terra. Nós precisamos de Deus, sem Ele nós não fazemos nada, Ele disse, amém? E como é que nós podemos viver a segunda-feira? Que a segunda-feira já está toda ela planejada, administrada. Amém? É sério que está toda planejada, administrada? Você imagina o que a nossa segunda-feira pode mudar quando Deus fala uma coisa? Faz assim, amém? Você pega Jacó, ok? Jacó fazendo a vida dele certinha, andando com ele. E numa noite, ou seja, numa noite o que aconteceu? Um anjo aparece para ele e diz assim, põe varas na frente do ribeiro, corta uma, faz assim, assim, e aí quando os rebanhos forem, amém, beber, eles vão, amém, eu vou fazer um negócio assim, que eles vão produzir algo glorioso, ok? E dessa maneira a riqueza de Labão vai passar para ti, ok? E ele acorda, alright. Amém. Quem é que presta atenção nisso sonho? Quem é que leva a sério isso aqui? Só aquele que está atento. Que não acha loucura, não acha ridículo, não acha nada e diz assim, Deus, tem alguma coisa. Deus, o que tu está fazendo? Eu falei assim, então tá. Ele foi lá e fez. E aí entra a segunda parte. A nossa fé que Deus existe, a fé que vem por ouvir e a fé que vem para fazer o que Ele diz. Amém. Então nós estamos parando um pouco no meio do caminho. E dito e feito. Amém. Olha o tamanho do milagre que aconteceu ali. Amém. Deus quer nos ensinar a viver nessa terra diferente. Então Hebreus 11 fala a galeria da fé. Sem fé é impossível, sem fé é impossível, sem fé é impossível. Quem acreditou agradou a Deus. Sem fé é impossível. Aí fala de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José. E aí eu queria ver o versículo 32. No versículo 32 fala de Raabe, ok? Amém. Raabe, quem é Raabe, meu irmão? Sem desprezar Raabe, mas quem é Raabe?
que tem um direito a mais do que você de experimentar a salvação e o livramento de Deus? Quem é Raabe? E a Bíblia ainda é clara, e diz assim, ela não era do povo de Israel, ela é da velha aliança. Quem é Raabe comparado a você que tem a Cristo Jesus, seu Senhor, que vive numa nova realidade? E se Deus fez com Raabe, meu irmão, olha o que Deus fez com Raabe. A muralha, o salvamento, o livramento de toda a casa. E qual é a diferença? Ela creu. Qual é a diferença? Nós não estamos crendo. Amém. Essa é a única diferença. Ela creu. E olha o que ela disse para os espias. Por favor, usa de misericórdia comigo, assim como eu usei de misericórdia contigo. Ela não chegou exigindo nada. Assim, ó, se você não me livrar, eu entrego vocês. Amém? Ele pegou os espias e pegou assim, a faca no pescoço, batendo na porta, os emissários do rei, garante que eu vou ser livre, senão eu te entrego. Não, a gente vai dar um jeito. Assim, tá, então te esconde, tá? Não, tá tudo tranquilo. Assim, tu prometeu, agora tu tem que cumprir. Avisa lá o teu chefe, lá o Josué, avisa ele lá, que agora tu prometeu, está assinado, eu quero a minha promoção. Tu prometeu. Como assim? Olha o que ela disse. Ela usou de misericórdia por eles. Ele dizia assim, humildemente eu peço, e da mesma maneira que eu usei de misericórdia, sejam misericordiosos. Quando você usa a expressão misericórdia, você não está exigindo nada. Você está pedindo que a pessoa que é superior a você, ela está sendo invadida, ela não tem direito de escolher nada. Ela simplesmente diz assim, olha com misericórdia para mim, amém, da maneira que eu estendi para ele. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Essa é a razão porque nós perdoamos. Perdoa as nossas faltas, como eu tenho perdoado. Amém. Esse é o coração que vê o milagre. Raabe, você está, como diz as Escrituras, numa aliança superior, muito mais gloriosa, muito mais divina, porque Jesus já veio. Amém. E você olha para Raabe, Raabe era especial, né? Não. Era que nem nós, meus irmãos. Mas ela creu. O que é que está faltando na nossa vida? Um pouquinho mais de seriedade nessa direção de que Deus é necessário que você creia e busque Ele, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Amém. Não vai vir só porque você, amém, é você. Então ele diz assim, versículo 32, aí ele vai dizendo, o que eu posso dizer mais? Certamente faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, Baraque, Sansão. Olha Sansão. Amém. Olha o que o Sansão fez. Não, Sansão era uma pessoa especial. Ele nasceu numa família nobre. De onde? Amém. Qual é a diferença entre Sansão e você? Me diz. Sansão era melhor que você? Não é questão de comparar e ver quem é superior. O meu ponto é, Sansão não é superior a você e você não é inferior. Você pode acessar essa riqueza de que Deus tem também. A diferença é que aqui é a galeria daqueles que creram. O que muda a nossa vida é o quanto nós estamos levando a sério a nossa vida de fé. Assim, Deus prometeu, eu não vou sair do meu lugar de fé. Esse é o lugar onde as montanhas vão ser movidas. Existe um lugar em Deus, atrás do véu, onde você ouve a voz de Deus, onde fé funciona, onde o reino de Deus avança, onde é o lugar de misericórdia. Ali você vive. Se você estiver do lado de cá, vivendo por conta, uma outra aliança, não funciona, você tem que estar ali dentro. E, meu irmão, ali é um lugar santo, é um lugar de rendição, através de Jesus, na presença de Deus. Ali Deus fala, ali Deus se manifesta. Por meio da fé, está falando de Davi, está falando de Samuel, ele está dizendo a lista das pessoas que o reino de Deus, Deus lá do céu, identifica que essas pessoas creram. Aí tem umas pessoas meio tortas aqui, né? Se você olhar. Sansão não era muito certinho, não. Raabe também não. Amém?
Mas elas, no momento crucial da vida deles, eles creram em Deus. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Amém? Nem falando dos leões ainda, ok? Extinguiram a violência do fogo, e muito menos da fornalha, nós não falamos nada ainda. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Esses homens de fé. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Você não é desse mundo. Amém? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Ora, todos esses, e aí eu queria dizer, essa lista toda, obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles entraram aqui porque eles creram. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido algo superior para você. Amém. A nosso respeito. Deus tem algo superior a isso aqui, para mim. É isso que ele está dizendo. Está vendo essa lista toda? Vocês acharam o máximo essa história? Pois é, isso tem que ser realidade na nossa vida. Deus proveu aqui, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que Ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Ou seja, essa manhã eu estava conversando com Deus, porque é o que a gente normalmente tem essa dúvida. Mas isso não é para todos, né? Isso aqui... Você não pode vender essa história de Sansão como se fosse para todos. Aí vai ver que alguém vai querer ir, né? Vai tomar anabolizante, vai ser fortão, que eu vou derrubar. Não. O que é que a Bíblia está dizendo? Que esse exemplo, dos exemplos do tempo de Jesus, dos milagres, dos heróis da fé, ele está dizendo para nós, isso aqui é para todo o que crê. Amém. Eu posso oferecer e dizer e receber de Deus que essa vida é para mim. Amém. Essa vida é para mim. Ok? Alguma coisa sobrenatural na minha vida está reservada para mim. Amém. Você tem a opção agora. E eu quero ir concluindo com isso. Você tem uma vida natural ou uma vida sobrenatural diante de você. Todos nós temos a opção de um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobrenatural. A partir de hoje. Depende da tua fé e de você aceitar que Deus existe e que Ele é cheio de misericórdia e que você não é inferior a essa turma toda e o que eles obtiveram pela fé numa aliança antiga, você tem, se você quiser ter, você tem acesso, muito mais nós, pelo sangue de Jesus, que temos acesso a Deus. Então, o meu desafio nessa manhã é dizer, você não pode dizer assim, mas isso é para os outros, isso não é para mim. É para você. Você, amém. Quem é, como eu disse, quem é Raabe, amém. Jefté, amém. A mulher, o fluxo de hemorragia, com hemorragia, nem o nome dela está na Bíblia, meu irmão. Vai te ver com, amém. Vai lá, amém, ela é nobre. Não, ela é uma mulher com hemorragia, é o que a gente pode dizer que foi curada. Por que nós não paramos de dar desculpas para não entrar na sala do trono, por meio de Jesus, nos rendermos a esse evangelho glorioso e vivermos e trilharmos esse caminho que Deus tem a cada dia para nós, olhando firmemente para Jesus, não larga de mão, você está andando com Ele, que é a dica que Ele dá. Portanto, tendo visto que temos a rodear-nos. Então, o que o autor dos Hebreus está dizendo? Pessoal, está vendo tudo que vocês já viram? Vocês têm algo a fazer. E ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança.
E eu queria ir finalizando com essa frase. A carreira que nos está proposta. Eles tiveram a carreira dele. Cada um tem a sua carreira. Amém. Essa é a carreira que Deus tem para você. Cada um tem a sua. Está claro que Deus não faz acepção de pessoas e Ele não é uma pessoa sem criatividade. Tem uma carreira proposta para você. Nesse início de ano, pós-férias, o que é que seja, distrações de tudo, eu quero de novo desafiar os irmãos. Existe uma carreira que Deus está propondo para você, não é para o outro, para você. Cada um tem a sua carreira. A carreira que Ele tem proposto para ti. Amém. A carreira do teu irmão é diferente da outra carreira do outro. Deus tem uma carreira. Cabe a você agora ouvir o que Ele tem a dizer. E como você corre? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Essa carreira inicia em Jesus, ela continua em Jesus e ela termina. Você tem que andar com Ele. Porque o que vai acontecer nessa carreira, que você vai andar na segunda-feira, Ele vai falar algo com você. Você vai estar na quinta-feira, Ele vai falar com você. Você é movido pela voz dEle. E é interessante a história de Paulo. Paulo diz assim, eu, depois de tudo que eu fiz e vi acontecer, estudei, experimentei, ele era meio nobre no seu conhecimento, desde criança, aos pés de Gamaliel, ele sabia das coisas, ele disse, tudo isso eu vou colocar de lado agora, eu quero conhecer a Deus. E ele fala assim, não é conhecer a Deus, eu quero conhecer a Jesus Cristo, e o poder da sua ressurreição, e me conformar com Ele, no seu sofrimento, ver como Ele funcionou para, de alguma maneira, acessar o poder da ressurreição. Ele disse assim, eu quero viver mais perto de Jesus, aprender dEle, andar perto dEle, para experimentar a vida que Ele tem para mim. O caminho que Ele abriu, amém, de rendição a Ele. Então, o que isso significa? Que você sai desse lugar, não adianta reclamar, murmurar, ficar chateado. A única coisa que você precisa, cuida do teu coração, e anda perto dele. Amém? E eu quero concluir 1 Samuel 16. Então eu volto para a minha pergunta inicial. Como você sabe se é para a direita que tem que lançar as redes? Como você sabe essa decisão que você vai tomar, se é para a direita ou para a esquerda? Como você sabe? É óbvio que é para a esquerda. É óbvio para a esquerda. Se você fincar no óbvio, você não vai tocar no que Deus tem para você. O reino de Deus não é óbvio. O reino de Deus é vivido pela fé. Ele não é usado os 5 sentidos. Tem alguma coisa além do óbvio que nós não estamos vendo. Ok? Então eu encerro com esse texto. Samuel ficou triste da vida de que Saul morreu e foi dispensado. E ficou com pena, e chorava. Samuel tinha pena de Saul. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando tu vai ficar nessa fossa aí? Amém. Então, palavra de Deus para os irmãos. Até quando vocês vão ficar nessa fossa do que não deu certo? Amém. Do que eu devia ter feito, do que eu não devia ter feito. Até quando nós vamos ficar com isso? E Deus nos repreende isso. O coração não é para isso. O coração é para fé e ouvir minha voz e crer. Até quando vocês vão entreter, ocupar o coração de vocês com autocomiseração, chateação, indignação, falta de perdão, que coisa, Deus me abandonou, entreter tudo que é coisa que Deus diz, eu não consigo operar se vocês não fizerem do coração de vocês a casa de oração. Vocês precisam limpar. Jesus vai sempre chegar e limpar o nosso coração e dizer, esse lugar é um lugar de comunhão entre céu e terra, onde você vai ouvir minha voz, você precisa estar atento. Então, Deus disse para Samuel, até quando vai ficar nessa fossa? Te levanta
enxuga as lágrimas, tipo assim, vai te pentear, amém? Põe uma roupa nova, amém? Te anima, ok? Nada aconteceu ainda, você precisa lidar com esse teu negócio. Não, quando tudo der certo, de repente eu vou... Não, te levanta desse teu lugar aí, te levanta, enche um chifre com óleo, amém? Enche, de novo, nós precisamos estar cheios do Espírito, amém? De novo, nós fraquejamos, o que acontece? Nós deixamos as circunstâncias de novo nos afastar para fora do véu e ficar chateado. Ele diz, não deixa essa chama apagar, te arrepende, crê, te enche do Espírito, te renova, enchei-vos do Espírito, renova, mantenha a tua vida. Amém. Nós precisamos manter a nossa vida cheia do Espírito continuamente. E aí ele diz assim, agora vem e eu vou, amém, me prover de um novo rei. Amém, Deus. Isso não é justo, né, Deus? Eu estou aqui na fossa chateado e tu não está nem dando bola e já quer colocar um outro rei no jogo, né? Você te levanta desse lugar. Amém, essa é a nossa realidade, amém. Eu desafio os irmãos. Perdoa quem tem que perdoar, esquece, pede perdão a quem tem que pedir perdão. Amém, te apruma, meu irmão. Nós não somos mais crianças. Te levanta, te enche do Espírito, pega o óleo, amém, e vem, e Deus diz assim, vem, eu vou te mostrar onde é que foi. E aí ele leva ele para casa, que é a história que vocês conhecem. Acredito que Samuel, ainda sob o efeito da pena e da chateação, da carne dele, ele viu Eliabe entrando em cena, é esse que eu... E aí Deus diz assim, de novo, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo... onde está? Então, Samuel, é o seguinte, o homem vê errado. Não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, que o Senhor não vê como vê o homem. Então, qual é o caminho que você vai seguir nesse ano? Amém. Lava o teu coração nessa manhã, nós vamos estar na mesa do Senhor. Esse é um lugar de arrependimento, um lugar de rendição, um lugar de Deus. É um lugar de você largar diante de Deus. Nós temos coisas com as pessoas e com Deus na nossa vida. Por que Deus, tu não te importa? Meu irmão, Deus não permite que você tenha esse tipo de situação. Se você quiser ver a solução, você vai ter que lidar com esse não te importa. Oh Deus, eu faço tudo certo, olha só, as coisas vão de mal a pior. Não, você não faz tudo certo, o teu coração ainda está endurecido. Você precisa aquecer o teu coração, te aquietar. Ele diz, não tem nada a ver com certo, com errado. Você tem a ver com Deus usar das suas misericórdias. Vai até, de novo, meu irmão, vamos levar a sério, praticar arrependimento, rendição e abraçar a obra da cruz e nos alimentar dele cada vez que nós tivermos a oportunidade. É uma grande oportunidade que nós temos de chegar na mesa do Senhor e dizer, se Deus, eu vivi essa semana, eu não sei quantos por cento, amém, 30%, amém, 40%, 90%, vivi na minha força, na vaidade dos meus pensamentos. Eu tive alguns lances de sobriedade, onde Deus falou comigo e eu vi a bênção de Deus, se moveu. Deus, eu quero aumentar esse meu índice nessa semana, eu quero viver plenamente sob a voz do Senhor, amém. Mas não te acha e diga que eu faço tudo certo e Deus é que está errando. Não, Deus sonda o meu coração. O lugar da mesa do Senhor não é um lugar de condenação, de você se afundar, é um lugar de você de ganhar uma grande oportunidade de Deus, de você dizer assim, Deus, eu tenho uma vida diante de mim ainda, amém. Escolhe certo. Se você não tiver o coração certo, você vai abraçar o Eliabe, amém. E amanhã você vai pegar esse caminho, que era para ir para a direita, vai para a esquerda, amém. E aí nós vamos o que fazer? Lá faz, a mula vai bater no penhasco, né? A tua perna vai doer, ela vai dizer assim, ó, você vai ficar indignado com as pessoas ao teu redor, você vai
se indignar com o governo, vai se indignar com o meio mundo, vai se indignar com o pastor, amém? Vai se indignar com todo mundo, e aí Deus vai abrir teus olhos, nas suas misericórdias, vai dizer assim, amém? A mula vai falar, e vai dizer, alguma vez fiz isso contigo? Não. Aí o anjo vai aparecer, vai dizer, ela te livrou. Amém. E aí você tem a oportunidade de novo de se arrepender, e mudar de caminho, e acertar com o caminho. Amém? Existe uma maneira que nós vivemos. É uma grande bênção nós tomarmos a ceia toda a semana. Nós temos um ciclo semanal nessa casa de dizer assim, Deus, amém. De poder de novo zerar a nossa conta e dizer assim, Deus, sendo bem honesto e sincero, eu vivi sozinho essa semana. Algumas vezes eu pensei em Ti, mas Ele estava, amém. Eu disse, é o que acontece. Porque se você não discerne esse tipo de vida, dormem doentes, cansados, que não discernem o que Cristo veio fazer. Então nós temos uma grande oportunidade, meu irmão. Deus está nos chamando, Ele está, amém. Quando Deus fala, Ele fala sobre o nosso futuro. Tenta, e se eu puder terminar nessa hora, tenta não comprometer o teu futuro com ideias pré-concebidas do passado, só porque você não enxerga o futuro, não diz não. Amém. Nós temos dificuldade de andar com Deus porque nós não enxergamos o futuro. Amém. O que nós temos é o passado e mal e porcamente o que a gente fez até agora. E com base nisso, nós não podemos confiar em Deus, porque Ele vai fazer algo que Ele não está... Amém. Ele não está levando em conta tudo o que nós fizemos no passado. Sim, mas você é o único que não está vendo o futuro. E Deus está dizendo, faz assim. E você vai ter que confiar nele. Amém? Se nós não nos arrependermos profundamente, nós vamos escolher o caminho errado. E nós vamos ficar algumas voltas do deserto, nós vamos ficar 12 anos sofrendo com a hemorragia, ou nós podemos ouvir a voz do bom pastor e entender que hoje é tempo de viver a melhor versão possível que você sabe e pode de Deus. Amém? Então nós vamos. Amém? Amém. Arrependimento e conversão não é uma coisa ruim, é uma bênção. É a bondade de Deus atuando na tua vida.